Olá, sejam todas muito bem-vindas! Meu nome é Dé Ferreira, esse é o canal Bem Bruxona, a sua fonte de tarô, espiritualidade, autoconhecimento, tudo que é de bom, né, minha filha? Hoje, vamos pro nosso ritual semanal, dominical, cartas pro seu momento atual. Eu tô amando fazer isso. Vamos lá, então, escolher qual vai ser a sua opção de hoje. Hoje eu vim bem panterona, olho de tigre, opção número 1. Opção número 2, quartzo transparente. E opção de número 3, pedra da lua. Então vai se conectando aí com uma das três opções, me conta aqui nos comentários qual você escolheu. Então bora lá ver a mensagem para quem se conectou com a opção de número 1, olho de tigre. Só as tigresas online. Eu vou começar hoje com o oráculo e depois a gente começa com o tarô, combinado? Passo a passo. Hoje eu pratico a paciência. Eu dou tempo para cumprir os meus objetivos. Eu compreendo a sabedoria de abrir mão do controle. Eu sei que o valor verdadeiro de cada situação está na sua criação, em vez de no seu resultado final. Portanto, eu permito que a minha vida se revele passo a passo, vivendo cada momento ao máximo, sabendo que a minha alma está para sempre se elevando mais e mais alto para abraçar a luz. Nem tudo na vida é no tempo que a gente quer. Que bom seria que fosse, ou que ruim, já pensou? Às vezes a gente não sabe o tempo que as coisas precisam, a gente não sabe o tempo que as coisas levam para acontecer, a gente não entende por que as coisas estão demorando para acontecer. Então, é um momento de você ter paciência com você mesma, com o seu processo, com as coisas que você está buscando, com as coisas que estão acontecendo. Não é porque não aconteceu ainda que não vai acontecer, gata. Fica calma, vai dar tudo certo, fica tranquila. Para de tentar controlar situações, controlar tempos, movimentos que estão completamente fora ali do seu controle, não tem o que fazer. O que você pode controlar definitivamente é a sua mentalidade, o que você consegue controlar é a sua ansiedade, é a sua postura diante desse assunto, é a sua postura diante desse processo, porque isso aqui que está acontecendo na sua vida é um processo, e às vezes a gente fica tão fixada em chegar no final, em ver o que tem lá na frente, qual é esse prêmio, qual é essa, né, viver a colheita, que a gente se blinda de viver o processo, que é, na verdade, um momento, sim, muito gostoso, que é, na verdade, a maior parte da sua vida, porque a gente não passa a vida inteira conquistando coisas, todos os dias não são grandiosos, então a gente planta e a gente rega e rega e rega e cuida e cuida e cuida, e aí um dia aquilo gera um fruto pra gente, gera uma colheita. Se você for aproveitar e ficar feliz apenas nos momentos de colheita, vai ficar muito complicado para você. Então é importante que você viva os dias, viva o dia a dia, viva a sua rotina, viva esse momento de plantio com a mesma felicidade que você quer colher lá na frente. Afinal de contas, o amor que você está dedicando a essa situação agora, a paciência que você dedicar para essa situação agora, o cuidado que você vai dar para essa situação, o humor que você coloca, a energia que a gente coloca nas coisas, tem sempre dois jeitos de fazer as coisas. Com pressa, querendo o resultado final, querendo ver os frutos disso logo, e aí se você fizer tudo com pressa, pode ser que você não colha... a gente falou disso aqui também semana passada, pode ser que você não tenha ali o melhor dos resultados, e você pode fazer com paciência, você pode regar com amor, você pode... Aqui a gente pode estar falando de uma carreira, de um trabalho, de um relacionamento, de um propósito, qualquer que seja do que a gente está falando e o que isso aqui que tá te apressando, mas na verdade você precisa entender que as coisas tenham tempo para maturar, as coisas tenham tempo para acontecer e que você vai se elevando. Enquanto você não chega lá, você vai se preparando para estar lá. A maior parte dos nossos dias são de processo e não de resultado e não de colheita. Sabe quando você tá na escolinha e você planta feijão? Ou quem trabalha, né? Ou quem tem por hobby trabalhar com planta, lidar com planta de alguma maneira, já sabe, a partir do momento que você planta ali aquela semente e que você faz a sua parte num primeiro momento, tudo que você pode fazer dali pra frente é regar com amor. Você não pode entrar lá, amor, não vai dar. Você não pode enfiar alguma coisa ali pra olhar como tá a semente dentro da terra. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Senão você vai estragar tudo que você fez até aqui.
Então, quem já teve um mínimo de contato com qualquer tipo de plantio, né, com qualquer tipo de relação com plantas, você sabe que a partir do momento que você coloca a semente na terra e faz ali o processo, tudo que você vai poder fazer dali em diante é regar, é olhar, é cuidar. Você não pode enfiar uma espátula na terra e cavucar ali e olhar como tá a raiz lá dentro. Deixa eu ver o que aconteceu. Por que essa planta ainda não saiu para fora? Não, você não pode fazer isso. Você não pode. Então, é entender aqui o que está no seu controle, o que está fora do seu controle e executar o que está dentro do seu controle, mas não ficar ansiosa e nem se cobrando pelo que está fora do seu controle. As coisas vão acontecer para você, as coisas vão chegar para você. Mas o que essa situação está querendo te ensinar é ter paciência e ter amor pelo seu processo, ter amor enquanto você rega, ter amor enquanto você está cuidando do que você quer que venha a florescer, sabe? É você entender o quão poderosa você fica quando você entende que você não tem o controle de tudo, e que bom. E que bom. Já pensou se o controle de absolutamente tudo estivesse na mão da senhora? Puxado, né? Muita responsabilidade, pense aí. 9 de paus. Você tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando aqui? É você já muito cansada, quase desistindo, porque tá demorando. Não é porque tá demorando e não é porque você já está exausta que isso não vai acontecer, o que quer que seja dessa situação, tá? De novo, a gente pode estar falando aqui de uma carreira, de um relacionamento, de um projeto, o que quer que seja a sua situação, ela vai acontecer e tá muito mais perto de acontecer do que você imagina, tá muito mais perto do que já esteve em outro momento. Não desista agora, por favor, não desiste agora, não faz o menor sentido. Talvez você esteja desesperançosa porque tá cansada. Então, assim, descansa. Descansa um pouquinho. Ah, mas não dá para descansar. Respira. Respira um pouquinho. Vai acontecer, tá para acontecer. Não deixa que o cansaço, que a exaustão, não deixa que essa sensação de meu Deus, não vai acontecer, não tá, isso aqui não tá virando nada, isso aqui não tá acontecendo nada. Não deixa essa sensação que você não tem o controle e por isso não vai acontecer. Isso não pode tomar conta de você. Você vai conseguir, você está mais perto do que nunca de alcançar isso que você está procurando, isso que você está buscando. Mas não deixa o cansaço, o pessimismo, a falta de paciência não deixarem você aproveitar também o processo, sabe? Não deixa a desmotivação, não deixa essa falta de ânimo tomar conta de você. Bora refletir por que você está desanimada, por que você talvez não queira mais isso. Será que você só não está cansada? Será que só não deu já o tempo que você tinha colocado na sua cabeça que as coisas aconteceriam? Porque aqui a gente vê um processo acontecendo lentamente, mas muito estruturado. A gente vê um processo que está demorando para acontecer e que está te passando essa impressão de que, meu Deus, nada está acontecendo, nada está andando, justamente porque é uma coisa que demanda estrutura, demanda cuidado, demanda esse plantio que é mais, como que eu posso dizer? Ele é mais concreto, sabe? Um cavaleiro de ouros, ele vem trazendo oportunidades, abertura de caminhos que são sólidas, que têm estrutura, que demoram, mas é o pouquinho que a gente faz todo dia, é um pouquinho que a gente se entrega todos os dias, um movimento que a gente faz todos os dias, que vai gerar isso aqui, ó. As de paus, um mago, um 10 de copas. É um pouquinho que a gente faz todo dia que leva a gente para esse lugar de maestria, sabe? Esse lugar de dominar o que a gente está fazendo. As de paus, essa energia de eu tenho o controle dessa situação. Porque senão, como que você vai assumir esse lugar, vai assumir essa postura e vai assumir esse, né, enfim, o que quer que seja que você está buscando alcançar, como que você assume isso se você não aproveitou o processo, se você nem viu o que estava acontecendo, se você estava tão focado ali no resultado que você nem prestou atenção no que estava acontecendo em volta enquanto você perseguia esse objetivo, sabe? Então, tenta refletir o que é que você está aprendendo nessa jornada, o que é que está te trazendo esse processo de plantio, esse processo
de espera da colheita, o que ele tá te ensinando, para quando você for de fato colher, você saber o que você aprendeu ali, e não simplesmente ficar sempre esperando a próxima colheita, a próxima colheita, e esquecer de aproveitar o processo enquanto você vive aquilo, porque o processo também traz aprendizados, o processo, aqui tem página de paus, né, o processo ele também traz conhecimentos, aprendizados, ele também traz essa energia que a gente vai precisar para as próximas coisas que a gente vai encontrar nessa jornada a partir do momento que ela der frutos. Então, é importante você entender que isso que você tá buscando vai acontecer, não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer, vai sim acontecer. Mas também está na sua mão fazer tudo isso acontecer. O que não está na sua mão, o que está fora do seu controle, não há nada que você possa fazer. Mas assim, posso te garantir que sim, você vai alcançar, sim, você vai conseguir. Mas é preciso que você tenha paciência com você mesma e principalmente com o seu processo de amadurecimento, com o seu processo de conhecimento, com o seu processo de esperar as coisas florescerem. Combinado? Opção número 1, muitíssimo obrigada. Um beijo. Se você vai continuar com a gente, bora para a opção de número 2. 2, quartzo transparente. Quais são as mensagens do oráculo para o seu momento atual? Poder interior. Hoje eu escolho me ver como significativo. Eu reconheço a minha força verdadeira. Eu permaneço firme em face da adversidade. Se tropeçar, eu me levanto, sabendo que estou cheio do poder do universo. Eu me aceito e me aprecio de todas as maneiras. Eu tenho dentro de mim os tesouros mais preciosos desse mundo. O universo brilha através de mim. Que lindo, né? A opção número 2. É uma carta de muito empoderamento, uma carta que está pedindo para você olhar como você é poderosa e como você consegue manifestar esse poder, tudo por conta do seu mundo interior, tudo por conta da sua beleza interior, do quanto isso é poderoso e do quanto você tem que se permanecer firme em quem você é diante das dificuldades que aparecerem na sua vida, diante das diversidades, não deixar que o resto do mundo ou que as coisas que acontecem ao seu redor, as coisas que você provavelmente vem passando, não afetem quem você é verdadeiramente, não afetem o seu mundo interior, não afetem a pessoa que você demorou tanto para se tornar e que você vem se tornando, não deixar que a maldade do mundo, que a maldade das pessoas e as coisas que acontecem com você também, não permitir que nada disso diminua quem você é interiormente. Então eu posso estar conectada aqui com pessoas que não estão conseguindo enxergar o próprio poder. E aí a gente pode estar falando aqui de beleza, de um poder de confiança, de qualquer tipo de poder que você não está conseguindo acessar, talvez por ter se dado conta e ter encontrado situações de dificuldade na sua vida. E a gente começa a se fechar, a gente começa um processo de se diminuir diante das dificuldades que aparecem pra gente, porque às vezes a vida pega muito pesado, a gente começa a não saber mais quem a gente é, e esse poder começa a ficar esquecido, você começa a não se sentir mais tão capaz de executar o que você quer, de não ser mais tão corajosa, de não ser mais tão competente, e essa carta vem para te lembrar nesse momento que tudo tá aí dentro de você, todo esse poder de manifestação, todo esse poder de colocar o que você quer em prática, de colocar a vida dos seus sonhos, de colocar o que você quer viver, de fato no plano material, tá com você. Só que as coisas que aconteceram pode ser que tenham te deixado desanimada, podem ter te deixado desconectada desse poder. Então, é importante você aceitar também tudo o que você é e de todas as maneiras, entender que dentro de você tem coisas muito preciosas, sim. É uma carta muito bonita, o universo brilha através de mim, é a frase mais linda dela, mas é uma carta muito bonita, falando do quanto você tem essa conexão, do quanto a sua espiritualidade está conectada com você, do quanto você encontra ajuda quando você busca, e isso tudo vem de dentro de você, da sua intuição, do seu próprio poder, e tudo isso está aí, dá para você acessar ainda, dá para você se conectar com tudo isso, mas você precisa entender que você não é o que fizeram com você. Você não precisa se tornar tudo que aconteceu de ruim com você. Então,
é sempre bom lembrar que você tem esse mesmo poder de manifestação, esse poder de criatividade. Essa é uma carta que fala ali sobre liberdade, sobre leveza. Então, tudo isso tá dentro de você, e não as coisas que aconteceram ou as coisas que vêm acontecendo com você, elas não têm que te fazer menos firme, muito pelo contrário, sabe? Você não é mais fraca ou menos capaz pelas coisas que te aconteceram ou pelas decisões que você tomou no meio do caminho. Muito pelo contrário, tudo isso fez você ser ainda mais forte, mais competente, mais sábia, né? Acho que o mais importante é entender que enquanto você está vivendo esse processo e nesses tropeços e nesses acontecimentos que muitas vezes são as adversidades da vida, você também está criando novos poderes dentro de você, você está criando novas maneiras de ser e de se inventar no mundo e de lidar com as coisas que acontecem. Então é como se você fosse virando uma versão 2.0 de você mesmo, sabe? Você vai evoluindo e vai ficando mais poderosa à medida que as coisas acontecem. Então não enxerga o contrário, não é porque aconteceram coisas difíceis comigo ou eu não tomei as melhores decisões, esse lugar de crítica de autocrítica que a gente se coloca às vezes, é que acaba atrapalhando todo o resto do processo. Então entender que o que você passou e as coisas que você aprendeu fazem, na verdade, você mais poderosa e mais capacitada para o que quer que seja que você tá buscando. Aqui tem uma rainha de espadas com a carta da força, então a gente tá falando literalmente da força e da inteligência, da perspicácia que vem através dos processos. Essa é uma carta muito poderosa. Com essa daqui, então, sabe? É como se a gente estivesse falando que você vai ficando cada vez mais poderosa, você vai ficando cada vez mais poderosa à medida em que você sabe controlar ali o seu próprio poder, à medida em que você aprende a direcionar toda essa emoção, a direcionar toda essa energia, a direcionar tudo isso para que isso se torne de fato um poder de manifestação e não só uma grande energia acumulada que acaba virando um conflito para você. Não, é entender que o poder que você tem e essa firmeza que você tem, porque essa é uma rainha extremamente firme, é o que vai te conduzir, mas também através do tanto de sentimento que você tem por essa situação. Às vezes a gente vai sim conseguir agir através da racionalidade com a nossa emoção, com o nosso sentimento. E isso é muito forte sobre você. Você é uma pessoa que consegue equilibrar ali a sua razão e a sua emoção e fazer isso, transformar isso numa força que derruba o que tiver pela frente, né? Porque aqui o As de Copas aparece para mim com o carro e com a força. Então é como se você conseguisse controlar esses sentimentos. Você é capaz de fazer isso. Então execute, você é capaz de direcionar os seus sentimentos e direcionar as suas emoções para que se tornem coisas positivas para sua vida, sabe? Para que se tornem coisas positivas sobre você e não que você seja engolida pelos seus sentimentos ou que você seja devorada pelos seus impulsos. A carta da força fala muito sobre isso. Não é uma força que se conquista no braço, né? Aqui o poder interior com a força é muito expressivo, porque a gente tem duas cartas falando do quanto a força sutil tem poder, do quanto a força que a gente às vezes faz com delicadeza tem poder. Então, é você saber direcionar todos os seus sentimentos, as suas vontades, os seus sonhos, de maneira que essa vontade e essa energia trabalhe para você. Você consiga concretizar as coisas que você quer e que você está buscando através dessa força que você tem, desse seu poder interior, sabe? A opção número 2 é você entender que você é forte por tudo que aconteceu com você e que você tem essa conexão, que você tem essa conexão, esse chamado intuitivo. Então é importante você usar a sua intuição e usar todo o seu poder de racionalizar as coisas para concretizar o que você quer. E entender que tudo que te aconteceu não faz mais parte de quem você é, dessa maneira talvez negativa que você venha olhando para isso. No fundo do deck a gente tem a carta do mundo, então entender que a gente encerra ciclos e todos os finais de ciclos carregam aprendizados. Você tem capacidade de usar esses aprendizados e usar
tudo isso para incorporar tudo no seu poder interior e fazer disso ações, fazer disso coisas concretas, fazer disso poder de manifestação na sua vida, sabe? Eu espero que tenha feito sentido, que você tenha gostado. Se você vai continuar com a gente, bora para a opção de número 3. E se você vai ficar por aqui, deixa o seu like e me conta lá nos comentários. Bora ver então quais são as mensagens para quem se conectou com a opção de número 3, Pedra da Lua. Quais são os conselhos, direcionamentos do oráculo e do tarô para o seu momento atual? Consciência. Eu abro a minha consciência para o meu eu verdadeiro. Eu entendo que estou aqui para crescer, me libertar do conflito e para descobrir quem eu realmente sou. Hoje eu me liberto da ilusão e das limitações do mundo material para elevar o meu ser em direção à luz eterna. Fico cada vez mais forte à medida que exploro o ser maravilhoso que eu sou. Aqui a gente tem um pedido muito claro de você se voltar para o seu autoconhecimento. A mensagem aqui, o que eles estão te pedindo, o que a sua espiritualidade está pedindo de você agora, é que você vá em busca de autoconhecimento. Eu vi uma frase esses dias que falava um pouco sobre quando a gente sabe quem a gente é, ninguém consegue chegar na gente e falar quem a gente é, porque você já sabe quem você é. Então, nada te liberta mais do que o autoconhecimento. Que você se torna livre até de você mesmo, sabe? Que você começa a identificar padrões, comportamentos, coisas que já não fazem sentido para sua vida. Você começa a entender o quanto você se transforma ao longo da sua jornada, ao longo da sua trajetória. Então, eles estão te pedindo, o pedido aqui é muito claro. Vá em busca de autoconhecimento, vá em busca de tudo que possa trazer para você autoconsciência sobre você mesma, sobre quem você é, sobre quais são as suas vontades, quais são os seus sonhos, o que é possível para você, quais são os seus limites, o que é negociável, o que não é negociável. Então, vá em busca de crescer, vá em busca de se tornar quem. E não é aquele papo de, ai, torne-se quem você realmente quer ser. Não era isso que eu ia falar aqui, não, tá? É um entendimento de quem você é, descobrindo quais são os seus poderes, descobrindo quais são as suas potências. Então, eu tô conectada com muita gente aqui na opção número 3, que às vezes se limita por não saber a própria capacidade. São pessoas que às vezes acham que não são capazes de fazer coisas que para você seria muito simples. Só que a sua mente, o que você acha sobre você ali está limitado. E esse é o momento de você se descobrir, de você se conhecer, de você ir além. Então, a opção de número 3 precisa se conectar com tudo que possa trazer você de volta para você mesmo, ou até te levar a lugares sobre você que você nunca tinha ido, por exemplo. Aqui eu te convido fortemente a procurar fazer uma terapia, fazer um trabalho de psicanálise, de autoconhecimento. É um momento de você olhar para dentro e se conhecer, entender verdadeiramente quem você é e entender o quanto você vai ficando mais forte, muito parecido aqui com a opção número 2, mas entender o quanto você vai ficando mais forte à medida em que você vai se conhecendo, à medida em que você vai trazendo consciência sobre você mesma para sua vida, entendendo ali quais são os seus limites, até onde você pode ir em cada situação, até onde as pessoas podem ir com você. Existem várias maneiras, né, da gente buscar autoconhecimento, mas aqui o pedido é que você faça isso de maneira consciente. Então, o nome da carta é consciência, então é você olhar para você e ter consciência de quem você é, da sua potência, das suas vulnerabilidades. Tudo isso faz parte de todo o nosso universo. Então, a partir do momento que você decide se autoconhecer e decide explorar quem você é, explorar suas potências, explorar suas vulnerabilidades, você começa também a ficar mais forte, porque você entende até onde você pode ir, sabe? Você entende até onde você também não consegue mais e até você começa a entender quais são as situações que fazem sentido para você, que fazem sentido você participar, que fazem sentido você vivenciar, mas não tenha medo
de se conhecer, porque você vai ter um crescimento absurdo. E é isso que eles estão pedindo para você agora, a sua espiritualidade está pedindo para você voltar o olhar para você. Eu posso estar conectada com pessoas aqui que estão com um olhar muito voltado para o mundo exterior, ou muito voltado para outras pessoas, ou muito voltado em tentar agradar outras pessoas. E aqui o pedido é para você olhar para você. O que tem aí dentro, né? O que tá te limitando para você conseguir virar quem você realmente quer ser? O que tá te limitando? O que tá escondido aí debaixo desse estado que a gente vive de estar sempre no automático? O que tá escondido debaixo disso? O que ainda não foi visto e que de repente está atrapalhando a sua vida, o seu dia a dia? Isso é um trabalho de conhecimento. Então, fazer análise, fazer qualquer tipo de esporte, fazer qualquer coisa que faça com que você se conecte com você mesma. E isso também é uma coisa que vai fazendo você se libertar de conflitos, porque como a gente falou lá atrás, você começa a pensar que tem situações que não são para você, situações que não fazem sentido você vivenciar, não fazem sentido você entrar nesse conflito, não fazem sentido você ficar nesse conflito, às vezes, com você mesma, para viver situações que não fazem parte da sua vida, não fazem parte da sua vivência. Então você começa, é aí que você começa a estabelecer os seus limites, sabe? Quando você entende que quem você é não consegue ir além, quem você é não consegue vivenciar isso, quem você é não consegue ficar nesse conflito, não consegue viver isso, sabe? Olha lá, 5 de paus. Tá vendo? É para você se libertar. Esse pedido de autoconhecimento é para você se libertar de conflitos e de coisas que já não combinam mais com quem você é, mas só o autoconhecimento vai te libertar disso, é só o autoconhecimento, é só esse pensamento lógico, racional, que é só através disso que você consegue cortar as coisas que não fazem sentido para você, as coisas que não combinam com a sua energia, é entendendo a nossa energia que a gente consegue finalizar situações dolorosas, finalizar situações que já, sabe quando aquela coisa já deu o que tinha que dar, mas a gente ainda tá levando aquilo para frente? É quando a gente toma consciência da gente, quando a gente entende quem a gente é, que a gente vê que tem disputa, tem coisa que não vale a pena entrar, isso aqui é um 5 de espadas, né? Então tem batalha que todo mundo vai sair perdendo, mas é só através do autoconhecimento que você consegue chegar nesse lugar de entender que é melhor um fim doloroso do que um fim, uma dor sem fim, sabe? É melhor você. A autoconsciência, o autoconhecimento traz esse poder de você entender que é melhor você se libertar de uma vez e sofrer o que quer que você tenha que sofrer, do que continuar em disputas, do que continuar em batalhas que só vai deixar todo mundo magoado, que só vai deixar todo mundo chateado. Ninguém tem nada a ganhar com isso. Então é hora de você também tomar consciência de que esse é o momento de você encerrar situações que já se prolongaram por tempo demais. É o momento de você encerrar coisas que vão ser sim dolorosas, são finalizações sim que doem. É como se aqui o autoconhecimento fosse te trazer esse sentimento de basta, esse sentimento de. Aqui é um 2 de espadas, esse sentimento de estar sempre em dúvida, esse sentimento de estar sempre duvidando da própria intuição, duvidando dos próprios pensamentos, duvidando do próprio poder. Então, é só o autoconhecimento que vai te trazer esse poder de você tomar as decisões que você tem que tomar e finalizar as finalizações que você já sabe que tem que fazer. É o autoconhecimento que te traz essa força. A sacerdotisa está aqui falando sobre o quanto a sua intuição e o quanto voltar esse olhar para dentro de você mesma vai te trazer libertações, vai te trazer finalizações de coisas dolorosas, situações que não estavam mais progredindo na sua vida, situações que não fazem sentido para você estar vivenciando, mas talvez você não consiga sair disso porque você sente que está vendada, sente que está em dúvida, sente que é incapaz de tomar uma decisão. É só tomando consciência, de novo, a 8 de espadas, é só tomando consciência dos processos que você está vivendo e de quem você está se tornando e de quem você quer ser, que você consegue encerrar situações que já deu o que tinha que dar. Essa é a verdade aqui, já deu o que tinha que dar, já não tem mais o que fazer isso aqui, meu amor. Então, é entender que
Não é porque é uma finalização dolorosa que ela não precisa ser feita, alguém tem que fazer isso, alguém vai ter que fazer isso e esse alguém é você. Mas é só através de uma busca, de um olhar, de uma escuta atenta do próprio sentimento, da própria intuição, dos próprios pensamentos, é através de você também, acho que uma coisa importante aqui é através de você voltar esse olhar para você mesmo e às vezes até se afastar, sabe? Se afastar da situação, se afastar das outras opiniões. Quando a sacerdotisa se fecha para tomar ali uma decisão, né, e para fazer esse processo aqui que a gente está falando que você tem que viver, é basicamente você fechar os ouvidos para o que o mundo exterior está falando para você, as outras opiniões, e ouvir o que a sua intuição está te falando. E você só consegue se conectar com essa intuição, você só vai conseguir se conectar com esse poder, com essa escuta interior, se você passar por um processo de autoconhecimento. Você vai ter força para finalizar essa situação dolorosa, você vai ter caminhos para finalizar isso, você vai ter o entendimento. Há situações que não progridem porque ninguém vai sair ganhando dessas situações, mas tudo isso é um trabalho de você olhar para dentro de você mesma e entender e fazer esse processo de ouvir a sua própria voz, esse processo que vem através de muito autoconhecimento, de muita. Eu gosto de uma expressão que fala sobre ter curiosidade sobre si mesmo. A mesma curiosidade que às vezes a gente dedica para o outro, a mesma curiosidade que às vezes a gente dedica para quem a gente ama, para quem a gente gosta, dedicar para a gente mesma. Então, quem é você e do que você gosta? Eh, e quem você quer se tornar? Estaria passando por essa situação? Será que não é melhor você colocar um ponto final nessa situação dolorosa e essa situação doer, tudo que tiver para daí, de repente, você ir em busca de uma vida nova, ir em busca do que você de fato merece? Eu acho que se a gente pudesse resumir aqui a opção número 3 de uma maneira muito simples, seria ouve o que a sua voz interna tá te falando, ouve o que tá sendo dito para você já faz um tempo e que você sabe que essa situação tá doendo e que essa situação tá te incomodando, para você descobrir quem você é. É para você libertar das ilusões que talvez você tenha construído, que talvez você tenha colocado em volta de alguma situação, que só estão deixando você mais magoada e tá. Essa situação já tinha que ter sido finalizada, mas você vai conseguir finalizar tudo isso quando você voltar o seu olhar para você mesma, quando você voltar o seu olhar para quem você realmente deveria estar olhando, né? Que é para você, que é para entender o ser maravilhoso que você é, entender quais são as suas potências, para daí sim conseguir tomar atitudes concretas e que façam sentido para sua vida. Combinado? Opção número 3. Muitíssimo obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, me conta aqui nos comentários qual foi a sua opção. Um beijo, boa semana!